Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o que, pessoal? O caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Quem é o anjo da aliança? Diga: Jesus. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Está perguntando. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor o que, pessoal? Justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Grife aí. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e o oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Qual é a resposta? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós o que, pessoal? Bênção sem... Quem quer a bênção sem medida? Levanta a mão. Por vossa causa repreenderei o devorador. Então, grife aí esse nome, devorador. Amém? Grifaram? Pronto. Agora vamos ler. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será o quê? Estéril. O que é uma vide estéril? É aquela que não dá fruto, né? Então ele repreende o devorador, diga, ele repreende o devorador e faz com que a vide dê fruto. Amém? Diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações nos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Capítulo 4, verso 1. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria.
Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Até aí tá bom. Diga: Senhor Deus, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Por favor, ainda na Bíblia, capítulo 1 de Malaquias, versículo 6. Capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Preste bem atenção, por favor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Grife isso, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis, debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo o lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Quem está entendendo? Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então o cara tinha um animal bom, oferecia a Deus um animal doente. Quem gosta disso? Quem aceita isso? Uma coisa ruim no lugar de uma coisa boa. Estão entendendo? O que é que Deus está falando pelo profeta Malaquias? Havia uma prática religiosa em que as pessoas apresentavam a Deus o seu pior. Elas não apresentavam o melhor a Deus. E Deus estava requerendo deles a prática de um coração voltado integralmente a Deus. E essa prática deveria se refletir na oferta e no dízimo, que eles não estavam entregando de forma correta. Quem está entendendo, levanta a mão. Eles podiam levar um animal que tivesse, naquela época era animal, não era dinheiro, né? Eles podiam levar um animal que não tivesse nenhuma enfermidade, nenhuma doença, que não fosse coxo, cego, manco. Esse animal que não tivesse nenhuma doença, ele era muito mais valioso do que um animal que tivesse uma doença. Quem concorda? Mas eles levavam o animal doente. Por quê? Porque não tinha valor para eles o animal doente. Assim, irmão, é aquele que quando vai ofertar, oferta para Deus aquilo que não lhe faz falta. Está entendendo ou não? Ora, eu vou dar para Deus uma oferta que não me faça falta. É um animal doente. O animal doente não faz falta para ninguém, porque ele não vai servir nem para assar. Quem é que vai comer o animal doente? Então, se é doente, eu dou para Deus. É assim que eles pensavam. Se é coxo, se é cego, não dá para vender, eu dou para Deus, para o sacrifício. Deus não aceitava esse tipo de oferta. Amém? O que é que Deus queria? Uma oferta que fosse, diga, perfeita. Amém ou não? Isso tanto se reflete, mas tanto se reflete, que havia então uma palavra chamada maldição para aqueles que não praticavam o dízimo e a oferta de uma forma correta. Veja por favor aí, capítulo 2,
verso 2:2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós o quê? A maldição. E amaldiçoarei o quê? As vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, por quê, pessoal? Por quê? Aí está dizendo. Porque vós não propondes isso no coração. Entendeu, não? Então você está ouvindo, mas você, enquanto não propuser no coração fazer a coisa correta, viver para Deus, entregar para Deus o que é correto, ainda está debaixo de maldição. O versículo, o capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu pergunto a vocês, Deus mudou? Não. Então o mesmo Deus que queria a oferta e o dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias de hoje também requer o dízimo e a oferta. Eu já vi alguém dizer assim, presta atenção, por favor. Eu vi alguém dizer assim: o dízimo é uma questão da lei. Irmão, não é. Porque se você procurar, você vai achar no próprio Novo Testamento que foi entregue o dízimo antes mesmo da lei. Amém? Veja aí em Hebreus 7. Eu não vou nem para Gênesis, não, para mostrar o texto lá em Gênesis, que eu acho que seria muitas. Mas é Antigo Testamento, vamos para o Novo então. Hebreus 7. Amém ou não amém? Versículo 1. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando esse voltava, depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de quê, pessoal? De tudo. Isso está no Antigo ou no Novo Testamento que você está lendo? No Novo. Então esse negócio de balela, de dizer que dízimo é coisa da lei, não existe. Porque na época que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, não havia lei. Nessa época não havia lei. A lei começou em Moisés. Quem entende isso? Ó, Abraão, diga Abraão, Isaac. Depois veio quem? Depois de Isaac? Jacó. Depois Jacó gerou a quem? José. Mas teve 12 filhos, não foi? 12, o Jacó gostava de fazer menino. 12 filhos. Né? 12 filhos. Tem uns irmãozinhos aqui que gostam também de fazer menino. Aí, 12 filhos. Os 12 filhos foram morar onde? José, como o Fabrício falou, foi morar lá no Egito, porque foi vendido pelos irmãos. Quem lembra disso? Não é verdade? O Jonas lembra, Jonas? Não é na época do profeta Jonas não, viu? Então, o que acontece? José foi para o Egito e se tornou governador do Egito. Quem lembra? Quando ele se tornou governador, ele trouxe toda a sua família para o Egito, não foi? Cresceram lá, se multiplicaram lá, e depois da morte de José, um cidadão que foi criado pela filha de Faraó, que a mãe dele botou ele no rio Nilo, acendendo um cestinho para não morrer, que se chamava Moisés. Esse cidadão chamado Moisés tirou o povo do Egito com o poder de Deus e, através dele, Deus trouxe os mandamentos, a lei. Amém? Então a lei surgiu muito tempo depois de Abraão. Melquisedeque nem existia mais, irmão. Quem está entendendo isso? Está entendendo? Está entendendo? Então, o dízimo foi entregue muito antes da lei. É só para você entender isso. Agora vamos aí em Hebreus. Veja. Verso 2. Para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. O nome Melquisedeque, né? Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida, no entanto, por ser a semelhança de quem?
do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Ele permanece sacerdote perpetuamente. Amém ou não amém? Então, Melquisedeque, ele é a semelhança de quem? De Jesus. Amém? Quem está entendendo? Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu quero doutrinar você sobre dízimos e oferta para que você não perca uma coisa que é muito preciosa. Sabe o que é? A bênção que você precisa. Quem precisa da bênção de Deus? Às vezes você diz, poxa, eu queria tanto viver uma bênção, queria tanto ter bênção de Deus, mas tem coisa que me impede. O que impede você de viver a bênção de Deus é justamente o que acontecia aqui em Malaquias. Amém? Mas, antes que eu entre nos detalhes da coisa, eu queria que você pensasse o seguinte. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu vou entregar o dízimo, mas eu vou entregar o dízimo apenas daquilo que sobrar para mim. Isso também é entregar um animal cego, coxo e manco. Por quê? Porque o dízimo, quando Abraão tirou, a Bíblia diz aí em Hebreus, capítulo 7, que ele tirou o dízimo de quê? De tudo. Então o dízimo não pode ser do que me restou, mas daquilo que eu recebi. Amém? Então se eu recebo algo, 10% do algo que eu recebo é o dízimo. Quem está entendendo isso? Quanto é 10% de 100 reais? 10 reais. 1.000 reais? 100 reais. 10 mil reais? 1.000 reais. E assim sucessivamente. Entendeu? Então, 10% disso. Mas pastor, eu tenho que pagar tantas contas. Primeiro, Deus. Quem está entendendo isso? Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor quer que o meu dízimo seja maior? Não. Eu quero que você entenda o que está aqui no capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Entendeu? Então, você nunca vai honrar a Deus se você colocar ele em último plano. Imagina você que é casada ou casado, que o seu cônjuge só, quando está no meio de um monte de gente, nem se reporta a você, nem fala contigo. Isso é honra? Imagina que você chega num canto que você conhece tanta gente e ninguém fala com você, isso é honra? Imagina quando é o dia do seu aniversário e ninguém te dá um presente, isso é honra? Ou imagina você que você ganhou um presente que você sabe que não vale nada, isso é honra? É? Vamos lá, você gosta de usar um perfume, aí alguém chega e te dá, eu estou na televisão, não posso falar marca, mas te dá uma marca vagabunda, Tainá, daquelas mesmo chinfrinha, que você sabe que custa R$ 1,99, no canto mais caro. Você recebe, está empacotado, né? Está tudo bem até aí. Mas quando você abre o pacote, que você vê o que está dentro, o que você pensa? O primeiro pensamento que vem, não é o valor? É o valor. Por que é o valor? Porque aquilo que eu dou para alguém expressa o valor que eu dou àquele alguém. Sim ou não? Não pense que alguém te ama dando a você o pior. Não é verdade? Não pense que alguém vai te amar te dando o pior. Não é assim. Não funciona assim. Com a gente não é assim, imagine com Deus. Então havia muitas pessoas naquela época que cuidavam da casa delas, que cuidavam tudo que era delas, elas cuidavam. Mas quando chegava nas coisas de Deus, o que der, o que sobrar, eu deixo lá e o sacerdote que se vire. Veja aí em Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ageu é antes de Malaquias, bem pertinho de Malaquias. Você voltar aí, Zacarias, antes de Zacarias é Ageu. Tá certo? Malaquias, Zacarias, Ageu. Acharam? Capítulo 1. Quem achou diz graças a Deus. Quem não achou diga pelo amor de Deus. Vamos lá.
Versículo 2. Vamos lá. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas o quê? Luxuosas, né? Ele tem um termo aí, estucadas, cheias de coisas, né? Apaineladas. Enquanto esta casa permanece em ruína, ele está falando da casa dele, que não podia ficar daquela forma. Aí ele diz: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido o quê? Olha a maldição. A pessoa semeia, mas colhe pouco. Trabalha muito e colhe pouco. Isso é uma maldição, não é? Poxa, eu trabalho tanto, mas eu não vejo resultado. Poxa, eu trabalho tanto, é de manhã até de noite, eu não vejo resultado. Está aqui, escute. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ou seja, para onde foi o dinheiro do meu salário? Acabou. Eu não sei nem com o que foi que eu gastei. Quem já passou por isso? Rapaz, eu recebi o dinheiro. Eu não sei nem o que foi que houve. Rapaz, que é isso, rapaz? Hoje é dia 12, já acabou o dinheiro. Eu tenho que aguentar agora quantos dias para frente? Meu Deus do céu, 18 dias chupando o dedo, que o dinheiro foi embora. Está entendendo, pessoal? Então, por que o povo estava nessa maldição? Porque a casa de Deus estava em ruínas, enquanto cada um deles colocava lá o melhor dentro da sua casa. Eles olhavam e viam a casa de Deus precisando de coisas, mas eles não tinham um coração o quê? Generoso, fiel. Entendeu? Quem está entendendo isso? Eles não queriam honrar a Deus. A desculpa do diabo é chamar pastor de ladrão. Aí por causa disso, quem rouba a Deus não é o pastor, mas o povo que deixa de entregar o dízimo. Roubará o homem a Deus? Veja em Malaquias 3. Amém ou não? Diz aí. Malaquias 3, veja. O diabo é tão safado que ele inverte as coisas, pessoal. Olha só. Verso 8. Roubará o homem a Deus? Está dizendo roubará o pastor a Deus? Não, está dizendo roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O dízimo e a oferta era para quê? Era para manutenção da casa de Deus, da obra. Amém? De que mais? Do sacerdote. Abra em Deuteronômio, capítulo 28. Versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas. Espera aí. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas. Olha para mim. Eu vou imitar o pastor que tem na rádio, que eu detesto quando ele fala isso. Mas é porque tem gente que fica conversando na hora que eu estou falando. Presta atenção. Depois está aí pisando fora e não sabe o que é. Olha o que diz. Olha o que ele diz. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Vamos lá. O que é isso? Eu não corro atrás da bênção. Quem corre atrás de mim?
Quem corre atrás de mim? A bênção. E eu vou mais rápido e a bênção vem mais rápido também. Por quê? Porque eu estou fazendo mais rápido do que Deus quer que eu faça. Se eu for em passo lento, a bênção vai vir. Por favor, bênção, vem cá. Vem cá. Vamos lá. Vamos para lá. Fica aqui. Vamos lá. Eu estou em passo lento. A bênção está o que atrás? Eu vou correr. Como é que ela faz? Olha. Quem entendeu isso? Quem quer que a sua bênção chegue mais rápido? Tem que fazer mais rápido a vontade de Deus. Amém? Então, o problema do crente é a leseira. Diga para o irmão, deixa de ser lesado. Entendeu? Ouve a voz do Senhor e fica ali. Mas será que é ou será que não é? Aí Deus não pode fazer nada com quem está na dúvida, irmão. Porque essa dúvida atroz faz de você um perdedor de bênção. Faz de você um perdedor de bênção. Entendeu ou não entendeu? Aí diz aí, ó. Versículo de número 11. O Senhor te dará abundância de quê? De bens. No fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Amém? 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado, porque só toma emprestado quem precisa. Viu? Amém ou não? Quem aí toma dinheiro emprestado? É porque precisa. Está precisando? Porque não tem um provedor. Quem é o nosso provedor? Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Você vive precisando da provisão de Deus, mas você não tem a bênção. Você perde a bênção por causa da falta da sua lealdade, fidelidade para com Deus, obediência. Amém ou não amém? Agora veja aí no livro de Joel. Joel, capítulo 2. Tocai, versículo 1. A trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos diante das gerações em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele o deserto assolado, nada lhe escapa. Amém? O que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que quem toca a trombeta, quem vai realmente diante do Senhor, na frente é como um Éden, de trás é como um deserto. Amém? Quer dizer, para frente tem bênção, para trás tem o quê? Pronto. Amém? Vamos mais à frente, vamos outro texto. Volta aí em Oséias 13, verso 9. Diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem da onde? De ti, não vem de Deus. E só de mim, diz o Senhor, o teu socorro. Quem crê assim? Deus é provedor? É ou não é? É. Mas você vai ter que acreditar que a bênção vem de quem? De Deus. Amém ou não amém? Agora vamos caminhar mais um pouquinho. Volte aí. Vamos caminhar aí no texto de Malaquias, no capítulo de número 3, no versículo de número 17. 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Porque assim, havia entre eles um pessoal que pensava assim: poxa, mas fulano nem entrega o dízimo e está se dando bem. Fulano nem entrega a oferta e está se dando bem. Havia, aí no versículo de número 13, 14 e 15, havia essa conversa, essa fofoca, entendeu?
Aí, verso 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha o que estavam pensando. Que o pessoal que era infiel no dízimo e na oferta ia escapar. Está vendo? Pensamento? Salmo de número 73, Tainá. A Bíblia diz que o Davi pensou a mesma coisa e disse assim: rapaz, eu vejo que os outros estão tão felizes e eu vivo aqui na batalha todo dia. Até o dia que eu entrei no santuário do Senhor e vi o final deles, que é destruição. Amém? Então não adianta a pessoa hoje pensar, não adianta a pessoa pensar que vai se dar bem, porque no final vai se dar mal. Quem está entendendo isso? Deixa eu falar uma coisa que você não sabe ainda. Ninguém aqui vai morrer. Quem está feliz com essa notícia? Você não está feliz, não? Sério, rapaz? Espera aí, deixa eu explicar. Uma iranete olhou assim para mim e chegou... Espera aí, irmão, já vou falar. A gente vai morrer para essa carne, mas nós não vamos morrer, porque a nossa vida eterna, seja no céu ou no inferno, permanece. Quem está entendendo isso? A nossa alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não adianta eu pensar que eu vou me acabar depois dessa vida, que não vai. Então essa morte que a gente pensa é só para cá. Mas a alma, se você é consciente dos seus erros, lá no inferno, você vai continuar pensando do mesmo jeito, consciente de tudo que você rejeitou. Um dos maiores sofrimentos de quem sofre no inferno é saber que rejeitou a palavra da verdade, que teve a oportunidade e rejeitou. Quem está entendendo? Já lá no céu não há lembrança. Segundo Isaías, não haverá lembrança das coisas. Por quê? Porque você não precisará pagar o preço do seu pecado, porque uma vez lavado e remido pelo sangue de Jesus, uma vez que você realmente foi fiel, leal e obediente a Deus, a sua alma foi transladada para o céu, e lá não há lembrança nenhuma de sofrimento e dor. Amém ou não amém? Mas a vida continua, meu filho, para quem vai para o céu e para quem vai para o inferno. Então, quando eu digo que você não vai morrer, é porque a sua alma é eterna. Só o corpo é que se acaba. Esse corpo que você dá tanto valor, que está envelhecendo todo dia, que todo dia cai um cabelo, que todo dia nasce um cabelo branco, né? Que vai engilhando a pele, que não dá mais para sorrir como antes, que fica aquelas dobrinhas aqui. Isso aí passa. Tudo vai passar. Amém ou não amém? Então presta atenção, que viver você vai viver. Agora, se você vai para o céu ou não, eu vou dizer uma coisa: quem vai para o inferno, olha, quem vai para o inferno vai se lascar, viu? Porque não existe sofrimento pior do que ir para o inferno. Não existe. Não existe. Agora, quem vai para o céu, a Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor separou para aqueles que o amam. Amém? Então eu prefiro apostar, entregando a minha vida toda a Deus, inclusive o dízimo e a oferta, para que eu vá para onde? Para o céu. Pastor, por favor, me explica isso também. Eu vou explicar. Tem crente, aliás, eu não vou nem dizer crente, tem cretino que diz que salvação é comprada. Salvação não é comprada. Salvação foi comprada pelo sangue de Jesus. Quem crê? Foi o sangue de Jesus que comprou nossa salvação. Então, pastor, se eu não entrego o dízimo, por que eu perco a minha salvação? Você não perde a salvação por outra coisa a não ser pelo fato da desonra e da desobediência. A Bíblia diz: roubará o homem a Deus? Então quem rouba no dízimo e na oferta se torna o quê? Amaldiçoado. E essa maldição é que acontece a perca da salvação. Porque nenhum amaldiçoado vai para o céu, vai? Claro que não. Em Jesus nós somos o quê? Abençoados.
para sermos de Deus e não sermos desobedientes a Deus. Amém ou não amém? Então, quando você não entrega o dízimo e a oferta, você está sendo amaldiçoado. E isso é nisto, é na desobediência que existe a perda da salvação. E não que você diga, mas se eu der o dízimo, você pode dar o dízimo, você pode dar a oferta, você pode ser o maior ofertante da igreja, o maior dizimista da igreja. Se você prostituir, você vai para o inferno. Se você mentir, você vai para o inferno. Se você adulterar, você vai para onde? Para o inferno. Então, o dinheiro não compra a sua salvação, mas a não entrega do dízimo e da oferta, a não entrega, a desobediência à ordem divina, isso aí é roubar a Deus. E os roubadores não herdarão o reino de quem? Pastor, se o senhor me mostrar isso na Bíblia, eu creio. Então abra aí em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 5. Mas, para vergonha, vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Uma coisa que Paulo está escrevendo: nenhum irmão deve levar o outro a juízo. Quem está entendendo isso? Não pode. Eu vou botar o irmãozinho que é servo de Deus na justiça do trabalho. Pode não. Você vai ter que resolver com ele na igreja. Chama o cabra, conversa com ele. Se ele não resolver, chama o pastor e mais 2 testemunhas. Se ele não resolver, entrega para Deus, que ele vai queimar no quinto dos infernos. Quem está entendendo isso? Ele fica com dinheiro maldito. E o que ele tem vai se dissipar. Por quê? Porque ele roubou a você, que é um servo de Deus. Quem está entendendo isso? Então a nossa justiça vem de quem? Do Senhor. Se for com incrédulo, aí pode meter o pau. Vai para a justiça e me contrate. Vamos lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Vamos lá. Diga comigo. Nem impuros, nem idólatras. Quando você fala idolatria, você pensa logo em imagem, né? Mas se você ler o livro de Colossenses, vai dizer que o amor ao dinheiro é idolatria. Então tenha cuidado que o não entregar o dízimo, essa valoração ao dinheiro acima de Deus, é idolatria também. Vamos lá. Nem adúlteros, nem o quê? Efeminados, nem sodomitas, que mais? Espera aí, pastor, me explica aí. Nem adúlteros. Eu volto a falar do adultério com propriedade. Não pode, segundo casamento, a não ser por morte do homem ou por traição da mulher. Mateus 19, 9. O homem que se uniu a outra mulher, sem que a sua esposa o tenha traído, comete adultério com a que se unir, e a mulher que foi repudiada, se unir a outro homem, comete adultério. Quem entendeu? Palavra de quem? Do missionário Márcio Monteiro? Jesus Cristo, Mateus 19, 9. Amém? Estou fora, meu irmão. Eu só falo o que ele fala. Vamos nós. Nem adúlteros, nem o quê? Efeminados. O que é o efeminado? O cabo está aqui na igreja e diz assim: eu sou ex-gay. Ele ainda é uma Fanta. É ou não é, pessoal? Ainda é uma Coca-Cola? Não, é uma Fanta mesmo. Então, quando o cara tem um jeitinho, é efeminado. E esse lado efeminado dele tira a salvação dele. Esse jeitinho. O que é que o homem que se converte, ou a mulher que era lésbica, se converte, tem que fazer? Se vestir como mulher e agir como mulher. Se vestir como homem e agir como homem. Falar como homem. Amém? Efeminado não é do reino dos céus. Aí fala do sodomita. O que é a sodomia? Conjunção carnal através de uma relação sexual anal.
Entendeu ou não entendeu? Eu tentei falar assim de uma forma bem científica para os mais novos não entenderem. Tem meninozinho de 9, 8 anos que fica assim, ó. Vou perguntar para a mamãe. Entendeu, né? Os mais velhos entenderam. Conjunção, negócio forte, né? Então, essa sodomia é pecado. Pastor, eu me realizava assim. Teve uma irmã que saiu da igreja porque eu disse que era pecado. E o marido dela, mas pastor, a gente só tem prazer desse jeito. Pois vai para o inferno, cão. Está entendendo ou não está entendendo? Ora, se a Bíblia diz, eu vou dizer que não diz, diz. 2 cidades foram destruídas. Sodoma aí? Ué, pecado da sodomia, minha filha. Então não pode mais ficar naquele negócio. Você vê que as músicas hoje, o que é que elas fazem? A mulher tem que rebolar o quê? Né? É. Por quê? Porque o bumbum é exaltado. Por quê? Porque tem que chegar na sodomia. Por quê? Porque sodomia é o quê? Pecado que destrói. Então tenha cuidado, porque sodomia é destrutivo. O marido que tem a mulher que exige isso dele, corte. E a mulher que assim quer, o marido, corte. Meu filho, ou vai do jeito de Deus, do jeito da natureza, ou então você vai ficar na saudade. É o jeito. Não vou para o inferno por sua causa. Quem entendeu isso? Pastor, mas a Bíblia não diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido? É em Deus. Pela palavra. Fora não. Se o cara quer te levar para o inferno, manda ele ir sozinho. Entendeu ou não entendeu? Não, mas eu só tenho prazer desse jeito. Eu estou dizendo que o casal, não, você lembra disso? A gente sofreu, foi muito na mão desse casal, porque era um negócio. Não, mas acontece, pastor, que já são 20 anos, 15 anos, sei lá quantos anos. Eu digo, meu irmão, não quero saber a quantidade, vai parar hoje. E a mulher manifestando com pomba gira direto. Toda vez que eu botava, manifestava. Pisou no meu pé, rapaz, com aquele salto dessa altura, que eu fiquei 2 semanas caxingando. Pastor Dantas lembra disso. Eu ficava assim. Filho do cão. Aí, eu digo, pronto. Aí depois eu só faço oração em mulher agora quando tiro o salto. Minha irmã, sai do salto aí que é melhor. Entendeu? Então, guarde isso. Vamos lá. Adúlteros, efeminados, sodomitas, que mais? Ladrões. Ele está falando com a igreja, não está? Ele está falando ladrões. Nem o quê? Avarentos. Irmãozinho que tem aquela mão de, sabe? De Parkinson. Não abre de jeito nenhum. A hora da oferta chega, fica se tremendo todinho, mas não é mistério não, é miséria mesmo. Presta atenção. Nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, está aí o nome, roubador por causa do dízimo. Herdarão o reino de Deus. Amém ou não amém? Está aí. Se você foi lavado, justificado, santificado, como membro do corpo de Cristo, você é propriedade de Jesus ou não é? Se você é propriedade de Jesus, o que é seu é de quem? De Deus. Se é de Deus, ele não pode usar 10%. Por quê? Se ele é o seu dono e é dono de tudo que você tem, por que ele não pode usar 10%? Está vendo como você é ladrão? Está vendo como você rouba? Não, Senhor, mas é porque assim, eu te dei, mas eu não falei que o Senhor podia usar do jeito que quisesse. Claro que pode. Pode tanto que ele pode requerer até tudo, 100%. E se ele disser, traz tudo, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Dou não. Por quê? Não é dele? Por que você vai dizer que não? Você não já deu? Não é dele? A vida, tudo é dele? Então, ora bolas. A gente tem que parar com esse pensamento diabólico de dizer que a gente é de Deus quando a gente não é.
Onde é que está a falta de salvação? É que a gente mente. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Distante. Meu filho, na hora que eu pergunto quem é filho de Deus aqui, todo mundo levanta a mão. Quem é de Deus? Todo mundo levanta a mão. Mas eu quero ver na hora da entrega. Quando você tem que entregar, quando você tem que sacrificar, você é de Deus mesmo? Porque quando você é de Deus, você diz, não, peraí, se ele está pedindo 10%, está aqui. Se ele quer 20%, está aqui. Se ele quer 50%, está aqui. Se ele quer 100%, está aqui, Senhor. É tudo teu. Senhor, eu vou me rebolar junto naquele ofertório. Se couber aqui dentro, eu entro. Quem está entendendo isso? Irmãos, eu não canso de vezes que pastores que já passaram por esse ministério chegavam na minha casa e vinham de outros ministérios sem uma roupa para usar. Chegava na minha casa e eu dizia assim, meu filho tá com uma roupinha meio feia, né, meu filho? É, pastor, é porque o sapatinho também está feio, não tá? É, pastor. Meu filho faz o seguinte, vai lá no meu guarda-roupa, pega lá uma roupa para você. Aí o rapaz ia lá, pegava a que eu gostava mais. Eu dizia, ô Jesus, ô provação, mas é isso mesmo. Levava a melhor. Eu digo, eu estou dando para Deus, tem que ser a melhor, né? Aí, nessa arrumação, todo mundo chegava lá em casa e fazia isso. Chegava no domingo, eu dizia para minha esposa, minha filha, prepare minha roupa que eu vou para a igreja. Ela, qual? Eu disse, por quê? Meu filho, nós vamos ter que sair para comprar uma roupa para você. Você deu todas. Quando foi que eu fiz isso, minha filha? No dia que você mandou todo mundo que veio aqui naquele dia do almoço, os pastores, entrarem no seu guarda-roupa. Pegaram, foi tudo. Não tem uma roupa, não tem um paletó seu lá mais. Uma camisa de manga comprida, levaram tudo. Vocês estão entendendo? Aí você diz, mas pastor, quer dizer que é desse jeito? É, meu filho. Quando você dá, seja liberal. Não fique com esse negócio não. Porque hoje eu tenho mais roupa do que eu tinha antes. E eu dei todas. Eu tenho um relógio aqui, mas eu já dei bem uns 30 relógios. Eu tenho 2 carros, eu vou dizer para você, eu já dei 9 carros na obra de Deus. 9. Aí você diz, dei. Por que eu dei? Porque não era meu, era de Deus. Ele precisou, está aí. Amém? Quando eu me converti de verdade, não foi só de boca. Então quando Deus quer, Ele toma para Ele, é dele. Quem está entendendo isso? Rapidamente, vamos nós. Eu não posso me alongar, porque todo crente tem pressa de ir para casa. Então vamos lá. Por que eu tenho que dar o dízimo e a oferta? Primeiro lugar, diga primeiro lugar. Porque dar ao Senhor é uma ordem. Veja Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para que não, para que haja o quê? Mantimento na casa de quem? Do órfão? Da viúva? Não. Na casa de Deus. Pastor, tem gente que diz que o dízimo era para o órfão e para a viúva. Não. O dízimo é para a casa de Deus. A oferta é para a casa de Deus. A igreja primitiva ensina e nós temos que fazer. Abençoar o órfão e a viúva. Se tem necessidade, alguém na igreja, uma igreja que todo mundo é fiel, todo mundo é dizimista, todo mundo é ofertante, todo mundo aqui dá o seu melhor, essa igreja tem o quê? Condições de pegar um irmão que está necessitado e ajudar, sim ou não? Aí se torna obrigação da igreja fazer isso. Por que você acha que nós temos um trabalho com pessoas de rua, que nós paramos agora porque não tinha nem dinheiro para consertar as contas? Por falta de dizimista e ofertante. Quando tem, a gente abençoa. Amém ou não amém? Quando falta na casa de Deus, quando a casa de Deus fica sem recurso, não tem como abençoar ninguém. É isso que você tem que aprender. Vamos lá. Trazei, é uma ordem, ele não está pedindo, ele está ordenando. Trazei todos, não é é todos os dízimos. Por que todos os dízimos? Porque você não recebe só uma vez. Todo dia você recebe alguma coisa, ou não? Todo dia vem um dinheirinho na sua mão, você tem que tirar o dízimo. Todo dia. Todo dia. Rapaz, o meu comércio vende, vamos supor, padaria do pastor Dantas vende R$1.000 no dia. O que é que ele vai fazer?
ele vai tirar R$100 do caixa dele para entregar o quê? O dízimo. Mas pastor, ele tem o fornecedor, ele tem a luz, ele tem o não sei o quê, ele tem o não sei o quê, o colégio dos meninos dele, não sei mais o que. Não, primeiro quem? Deus. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que honrar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a quem nós temos que buscar primeiro. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então vamos lá. Primeiro, porque é uma ordem. Segundo, dar ao Senhor é um privilégio. Quem crê assim? Abra aí em Esdras, capítulo de número 2, versículo 68. 2,68. Esdras, amém? Antes de Neemias. Vamos lá. Quando alguns dos chefes das famílias foram à casa de Yahvé, em Jerusalém, ou seja, a casa de Deus, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Deram o quê? Ofertas voluntárias. Conforme as suas posses, entregaram a tesouraria para investir, diga investir, porque dar para Deus é investimento. Nessa obra, o equivalente a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Amém ou não amém? Então, nós temos que entender que é uma honra, é um privilégio a gente dar na casa de Deus. Mais ainda, veja Provérbios 3, versículo 9. Perdão, versículo 8. Posso? Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Quem quer saúde e vigor? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. O que é primícias? É aquilo que vem primeiro de todos os teus rendimentos. Amém ou não amém? Tudo que vem a você, tudo que você receber, primeiramente é dado a Deus. O dízimo e a oferta. E se encherão, olha a promessa. E se encherão com fartura, quem quer fartura? Os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Amém ou não amém? Então, está aí a promessa e está aí a ordem. Mais ainda, abra em Filipenses 4. Olha quando Paulo mostra a sua gratidão aos Filipos. Verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, porque eles mantiveram Paulo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava a ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem
que pode ser creditado à vossa conta. Quem quer esse bem? Quando você oferta, e mantém o sacerdote, mantém a igreja, há um bem que é creditado na sua conta celestial. Você pensa que não, mas Deus está dizendo, está mantendo a minha casa, está mantendo o meu profeta, eu estou creditando a bênção dele. Amém? Aí diz, agora estou plenamente suprido, até em excesso. Coisa boa, não é não? Tenho recurso em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém ou não amém, pessoal? Então diga assim: Deus abençoa quem dá. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.